Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT, a rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje recebo o Luiz Gaziri. Nós vamos falar sobre ciência das vendas, num tempo do mês de dezembro em que as vendas se tornam uma coisa importante para a atividade comercial no Brasil. Mas antes de iniciar nosso bate-papo com o Luiz Gaziri, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Partidos de oposição entraram com representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Eles querem que o presidente seja investigado e processado por causa das denúncias de que teria pressionado o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, e interferir no trabalho do IPHAN para beneficiar o também ex-ministro Gedel Vieira Lima. Já na Câmara, o PSOL entrou com um pedido de impeachment de Temer sob o argumento de que o presidente cometeu crime de responsabilidade no mesmo caso. O partido acredita que vai ter sucesso, apesar de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ser da base do governo e responsável por decidir se arquiva ou não o impeachment. Num clima de protestos e atos de vandalismo na esplanada dos ministérios, o Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que cria o teto para gastos públicos. Com isso, o governo vai ter de botar um freio nos gastos e nos investimentos. Pelo projeto, as contas serão mantidas de um ano para o outro, atualizadas apenas pelos índices oficiais de inflação. A medida é polêmica e vem gerando reclamações de vários setores. O governo diz que o dinheiro da saúde e da educação será garantido e que não haverá prejuízo para estes setores. O pacote anticorrupção, formado pelas 10 medidas do Ministério Público, foi esquartejado na Câmara em sessão que entrou pela madrugada. A tentativa de perdoar quem cometeu crime de Caixa 2 não vingou e os recursos de campanha não contabilizados agora são considerados crime. A transformação de corrupção em crime hediondo também foi aprovada, mas as outras medidas foram modificadas ou rejeitadas. Uma emenda que pune criminalmente juízes e promotores por abuso de poder foi inserida no projeto e aprovada. A manobra irritou juízes e promotores. Como resposta, os procuradores ameaçaram abandonar a Operação Lava Jato. Depois de passar pela Câmara, o pacote chegou ao Senado com pedido de urgência numa outra manobra, desta vez para aprovar rapidamente o que os deputados já haviam referendado. Mas faltou apoio de senadores e a proposta agora segue em ritmo normal. O chamado pacote das 10 medidas anticorrupção chegou ao Congresso referendado por mais de 2,5 milhões de assinaturas. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, 15 para as 10 da noite. Até lá. Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para começar o bate-papo com o Luiz Gaziri. Muito boa noite. Boa noite. Nós temos aqui uma espécie de siga-seta em matéria de vendas. A incrível ciência das vendas. Qual foi a inspiração que você teve para se lançar nessa tarefa agradável que é de escrever um livro? Claro. Eu sou um ex-executivo, né, na verdade, e eu trabalhei por quase 20 anos como executivo. E num certo período da minha carreira, eu fui pesquisar como que eu iria motivar melhor os vendedores que trabalhavam comigo, né? Eu trabalhava na região norte e nordeste do Brasil e acabei pela primeira vez na minha vida, já era formado tudo, né? Lendo um artigo científico sobre motivação. Fiquei bastante chocado com o que o artigo me falava, porque ele era contra tudo aquilo que eu tinha aprendido nas empresas onde eu trabalhei, na faculdade, né? Mas eu, enfim, decidi seguir aquilo que o artigo estava me falando que motivava as pessoas. E deu muito certo. E isso me surpreendeu de uma forma muito positiva, né? E desde então eu nunca mais parei de ler artigo científico para tomar decisões, né? E na minha vida de executivo eu enfrentei muitas dificuldades tentando convencer diretores, gerentes de empresa a seguirem a ciência ao invés de seguir uma intuição, né? E sempre tive, na grande maioria dos casos, na verdade, não tive sucesso em convencê-los, né? Por quê? Porque a ciência é muito contrária àquilo que todo mundo acredita, né? Na medicina,
todos os médicos seguem uma ciência para te tratar, para te operar, né? Nenhum médico pode te operar do jeito que ele acha que dá certo, né? Nas empresas não. Mas mesmo na medicina, a intuição é uma coisa importante. Sem O dúvida. grande médico que faz o diagnóstico sem os recursos tecnológicos. Muito provavelmente na base clínico. Na base do olho, na base da experiência, né? Mas de qualquer forma, lógico, o tratamento tem que ser feito através de uma comprovação científica. Só melhorou muito a medicina. Sem dúvida alguma, né? Na década de 70, a expectativa de vida do brasileiro era de 51 anos, hoje é de 75, né? E isso tem uma ligação muito grande com a ciência. Perfeito. E aí você resolveu mudar um pouco também a tua carreira. Exatamente, né? Essa minha paixão pela ciência começou a se tornar tão forte, né, que em 2012 eu tomei uma decisão que eu iria trabalhar mais um ano como executivo e depois eu ia passar a mostrar para mais gente, para executivos, para pessoas, como que a ciência pode nos ajudar a tomar melhores decisões para que a gente construa empresas melhores, tenha mais faturamento, tenha um ambiente de trabalho melhor, enfim, a gente faça a economia do nosso país ser melhor quando a gente aplica uma comprovação científica ao invés de aplicar o que eu acho que dá certo. Agora, isso também pressupõe a ideia de um capitalismo mais humano, né? Sem dúvida. De respeito aos direitos do trabalhador, que é uma dificuldade que nós estamos experimentando nesse começo de século, né? Nos processos de desigualdade se aprofundaram no mundo inteiro, nos Estados Unidos, e as consequências eleitorais estão aí, né? Na Europa. E mesmo no Brasil agora a crise começou a chegar, a mostrar mais a sua face. A crise de 2008, que ainda não passou. E que deu-se também em função de uma vontade exacerbada de vender títulos imobiliários. Exatamente. Como é que você faz essa atividade que ela tende a ser meio desumana, mais humana? Tudo começa, na verdade, com a criação de um ambiente de trabalho que seja favorável a que todas as pessoas possam vencer, não uma minoria, né? Um dos principais estudos científicos que eu coloco no meu livro é justamente sobre como que é a relação entre comissionamento e performance em vendas, né? A maioria das empresas e das pessoas acreditam que o incentivo financeiro faz com que as pessoas vendam mais, né, tenham um melhor resultado, a empresa tem um melhor resultado, mas existe mais de 100 estudos científicos que mostram que, na verdade, comissionamento traz pior performance numa atividade, inclusive em vendas. Por quê? Por diversos fatores, né? O principal deles é que a pessoa fica tão focada em receber o incentivo, né, que ela esquece como que faz a tarefa, né? Não que o dinheiro não motive, ele motiva, mas ele motiva demais, né? Então chama de motivação supra-ótima. A pessoa está tão motivada em ganhar a recompensa financeira que ela acaba esquecendo como que faz a tarefa com qualidade. Isso prejudica muito o ambiente de trabalho, né, e a performance das próprias empresas, né? Então é uma estratégia que é defasada. Mas essa compreensão leva ao ponto de você abandonar por completo a ideia de comissionamento? Com certeza. Né? O que acontece? O principal estudo científico mais recente que existe sobre esse tema é um estudo que foi feito pelo MIT, pela Universidade de Chicago, pela Carnegie Mellon, são universidades muito prestigiadas, né? Pesquisadores muito prestigiados, e eles fizeram um experimento científico e eles descobriram que quando você incentiva financeiramente as pessoas para fazer uma tarefa que exige uma habilidade cognitiva, ou seja, uma criatividade, né? Onde o final da tarefa não é exatamente claro, né? Como é o final de uma venda, a gente não sabe exatamente qual é o final de uma venda. Quando eu sento para negociar com você, eu não sei o que vai acontecer, né? Não sei se eu vou fechar hoje, amanhã, se vai me pedir prazo, se vai me pedir preço, se você gosta de mim, não gosta, se você confia no meu produto ou não. Então, vendas é realmente um ambiente complicado, muito complexo, né? Então, nesse tipo de atividade, onde exige criatividade, o vendedor tem que ser muito criativo, né? Eles descobriram que nesse tipo de atividade o incentivo financeiro leva a pior performance. No experimento deles, só 16,7% das pessoas tiveram uma melhor performance numa tarefa cognitiva quando elas foram incentivadas financeiramente. E isso explica por que existe um fenômeno tão comum em equipes de vendas. Eu trabalhei em 15 empresas diferentes durante a minha carreira, e é um ponto incomum em qualquer equipe de vendas. Existem 10 vendedores, tem um ou dois que vendem muito mais do que os outros. Eu já trabalhei numa empresa onde um vendedor era responsável por 90% do faturamento da empresa.
E isso acontece por quê? Porque um vendedor é melhor do que o outro? Ou porque o meu sistema de remuneração faz com que só algumas pessoas possam vencer e todas as outras fiquem de fora, né? Então, isso explica esse fenômeno muito comum, né? E é mais fácil a gente querer colocar o papel do super-herói, né? Ah, porque aquele vendedor tem o dom, ele é muito melhor do que os outros, né? Mas quando você coloca um ambiente onde as coisas são mais iguais, né? Onde não existe incentivo financeiro, onde as pessoas ganham um salário fixo, por exemplo, todo mundo tem a possibilidade de vencer dentro da empresa, não só os 16%. Você agora me deixou curioso. Nós vamos para um intervalo e na volta eu quero que você me explique melhor isso, porque a ideia que a gente tem é de que se a pessoa tem motivação financeira, ela tende a melhorar o desempenho. Mas isso depois do nosso brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos ao Jogo do Poder, hoje com Luiz Gaziri, falando sobre a incrível ciência das vendas. O capítulo 1 fala justamente do que nós falamos no último bloco, no primeiro bloco. Incentivos financeiros e as suas preocupantes consequências. Então, você esclarece que o incentivo financeiro não é um instrumento adequado, o melhor instrumento para motivar a venda. E aí, a parte 1, o título é Como Remunerar de Forma Certa. Aqui você está explicando, eu estou fazendo a pergunta para que você nos diga, então, como remunerar de forma certa, porque o incentivo financeiro, ele de fato pode motivar mais alguns, menos outros, mas a remuneração da pessoa é uma coisa importantíssima. Na verdade, o principal motivo de uma equipe de vendas ter sucesso é a forma da sua remuneração, né? A gente não pode acreditar que a motivação das pessoas é uma coisa simples, né? Porque a gente reduz o comportamento das pessoas ao incentivo financeiro. A gente acha, eu te dou dinheiro, então tua performance vai ser melhor. Se funcionasse desse jeito, realmente, né, o que ia acontecer é que todos os vendedores iam ser milionários, não ia ter nenhuma empresa com problema financeiro, mas essa não é a realidade, né? Eu incentivo financeiramente uma equipe de vendas e tem um ou dois que vendem muito mais do que os outros. Agora, nós estamos falando de uma hipótese da remuneração individual, né? Uhum. Existem alternativas, por exemplo, de você dar o incentivo coletivamente. Uhum. Né? Você estabelecer a meta para a equipe e aí a equipe atingindo a meta, todos recebem um plus. Muito bom. Essa hipótese, ela também é descartada pelo teu estudo? Depende do tipo do incentivo. Se o incentivo for financeiro, ela vai ser descartada porque ela vai trazer, além de pior performance, outros comportamentos que são muito comuns em venda, né? Desonestidade, trapaça, tentar fechar o negócio muito antes do que o cliente gostaria, oferecer coisas que o cliente não vai usar, né? Existem diversos comportamentos aí que todo mundo, como cliente, já sofreu na mão de um vendedor, né? Mas é por causa do vendedor que é mau caráter ou é por causa da estratégia da empresa que faz com que as pessoas se comportem assim? Ou seja, aquele vendedor que você está passando na calçada, o sujeito te pega pela camisa e te puxa para dentro da loja, isso não é uma responsabilidade dele, provavelmente a parte de uma política da empresa. Exato, né? Se ele sozinho, não é nem parte, às vezes, da individualidade, né, da pessoa ser dessa forma, mas como a empresa incentiva ele financeiramente, então ele começa a ter comportamentos que são estranhos, né? Agora, quando o incentivo em grupo é um incentivo não financeiro, né, um incentivo que você... O que seria um incentivo não financeiro? Incentivo não financeiro é você, por exemplo, dar uma entrada de cinema para as pessoas se elas baterem a meta para todo o grupo, dar um jantar, dar uma viagem, né? Qualquer coisa que cause uma experiência na pessoa, né? Isso é um incentivo não financeiro. Esses incentivos funcionam, né? Mas para eles também é preciso a gente aplicar ciência, né? Tem que ser para todo mundo, né? Ou todo mundo ganha ou ninguém ganha, né?
as pessoas nunca podem saber quando que elas vão ganhar o incentivo, tem que ser de surpresa, né? Infelizmente o ser humano tem certas limitações, né, na sua motivação. Se eu sei que eu vou ganhar um incentivo, naquele mês eu trabalho naquele mês. Se eu sei que naquele outro mês não vai ter incentivo, então eu tiro o pé do acelerador. Infelizmente a gente é assim, né? Por mais que a gente queira que o ser humano seja de bom caráter, etc., ele tem, né, suas limitações. E a forma como a meta é estabelecida também é muito importante, né? Se é uma meta individual causa individualismo. A pessoa se torna mais importante do que o grupo, do que a empresa, né? Uma meta que já é do grupo é uma meta que traz união, que traz cooperação, que diminui conflito no ambiente de trabalho. Então existe várias variáveis aí que estão embutidas, né, num ambiente de vendas para que a gente consiga ter a melhor performance. Bom, e como incentivar e ranquear de forma certa? Um dos títulos aqui é esse, o ranquear de forma certa. Ou seja, você tem um contingente de 10 pessoas trabalhando, você vai estabelecer esses... Como você vai fazer? Porque você não vai ter mais a medição individual. Você tem a medição do esforço do grupo. E aí você tem que premiar os 10. Né? Você estabelece um processo de premiação ao longo dos anos, dos meses, ou mais de um ano, a fim de que ao final de um período todo mundo teve a experiência, né, de receber a premiação. Como é que funciona isso? Como é que se ranqueia? Sempre, né, principalmente quando a gente muda uma estratégia de uma empresa, né, no livro eu falo que em vez de pagar comissão, as empresas têm que começar a pagar um salário fixo para suas equipes de vendas, que isso evita diversas coisas e possibilita com que todos tenham melhor performance. Salário fixo alto, né? Não é um salário fixo qualquer que vai fazer com que as pessoas tenham melhor performance. Tem que ser um salário fixo que dê uma segurança financeira para a pessoa possa pagar todas as suas contas, não tenha preocupação financeira nenhuma e ela esteja focada totalmente ali na tarefa dela, que é vender, né? Então isso já traz uma melhor performance. Meta de grupo traz melhor performance também. Incentivo não financeiro para o grupo traz melhor performance também. Agora, toda empresa, quando ela muda de estratégia, existe um tempo para ela se ajustar. Vai ter gente que vai querer ficar, vai ter gente que não vai querer ficar, vai ter gente que vai ficar, não vai se adaptar e vai ter que ser trocada, né? Mas no longo prazo existe um benefício muito grande, né? Principalmente na diminuição de turnover da equipe de vendas, porque hoje, aqui no Brasil, a média de turnover numa equipe de vendas é 60%, né? Ou seja, a gente troca mais da metade de uma equipe de vendas todo ano, né? E a gente quer que o cliente seja fiel a gente, que gosta da nossa empresa, né? Se a cada mês ele é atendido por uma pessoa diferente. Então isso não funciona. A partir do momento que a gente paga o salário fixo, as pessoas ficam na empresa, elas querem ficar ali, elas querem se dedicar, querem trabalhar mais, esse turnover já diminui, né? Você tem que suscitar na pessoa, então, um sentimento de pertencimento. Pertencimento. A empresa não pode dividir a responsabilidade dela com o funcionário, né? O risco é meu e do funcionário também. Se não vender, você não ganha nada. Se você não vender, eu também não ganho nada, né? Essa é uma estratégia que é completamente errada, né? Eu tenho que primeiro possibilitar com que o meu funcionário tenha uma melhor performance. Como? Dando segurança financeira para ele, dando um salário fixo para ele, alto, bom, onde ele não se preocupe mais com o dinheiro. A partir desse momento, ele tem condições de dar o seu melhor no trabalho. E muita gente fica pensando, né? Mas daí eles vão entrar na zona de conforto, né? Já ganhei meu salário, né? Minhas contas já estão pagas, aí eu não vou vender, né? Mas aí é o achismo. O achismo. Não é a ciência. Não é o que a ciência mostra para a gente, Sim. nem o que o caso de empresas que aplicam essa estratégia de pagar salário fixo nos mostram, né? Se o meu salário fixo fosse de R$1.000 e o meu salário variável de comissões fosse 4.000, então eu tenho um salário total de R$5.000 e todo mês eu tenho que me arrebentar para conseguir aqueles 4.000, eu nunca sei se eu vou pagar minhas contas, então eu vivo, né, numa insegurança financeira tremenda. Perfeito. A partir do momento que eu te pago R$5.000, ó, tá aqui, ó, teus R$5.000 já estão pagos, você já está com as contas pagas, está tudo tranquilo, quem que vai ficar na zona de conforto? Né? Porque se eu for mandado embora, amanhã eu ganho R$1.000 de novo. Nós vamos a mais um breve intervalo, a conversa está muito boa. E aqui tem mais um capítulo que fala de estabelecimento de metas efetivas. Esse é um problema que eu queria conversar com você, mas depois dos comerciais. Já voltamos.
Estamos de volta para finalizar o Jogo do Poder com Luiz Gazzi, falando da incrível ciência das vendas, a obra que ele acaba de publicar. E eu quero voltar nesse bloco na questão do estabelecimento de metas efetivas. Isso é um problema em qualquer segmento, né? Sem dúvida. Se você tem um programa de integridade na empresa, você estabelece metas e se as metas não são cumpridas, você desmoraliza o programa. Se você, enfim, um programa, uma meta estabelecida e não cumprida é um ponto de vamos dizer assim, fragilização do processo todo. Sem dúvida. Então, eu, pelo menos, quando olho para isso, imagino que as metas têm que ser factíveis, né? Para que elas possam, inclusive, gerar a boa sensação do cumprimento. Exatamente. Ou não? Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto sobre meta é que a meta tem que ser uma meta alcançável, né? Uma meta que tenha uma dificuldade moderada, mas que seja alcançável, né? Em segundo ponto, que é uma coisa bastante polêmica, mas que a ciência nos mostra que é muito efetivo, é fazer com que cada pessoa estabeleça a sua própria meta, né? Na hora que eu disse que minha meta seria vender X mil reais, fui eu que estabeleci, né? E a ciência nos mostra que quando eu determino, eu chego com mais facilidade naquele número que eu mesmo determinei, né? Então, primeiro, uma meta tem que ser factível, tem que ser alcançável, de dificuldade moderada, e que as pessoas consigam alcançar a meta, porque não alcançar a meta durante um mês, durante 2, durante 3 meses faz com que crie um comportamento chamado de desesperança aprendida. A pessoa aprende a não bater a meta. Ela percebe que o trabalho dela, por mais esforço que ela coloque, né, não tem sentido nenhum, ela não consegue alcançar aquela meta. Então, a partir de um tempo, trabalhando e não alcançando uma meta, eu passo a desistir daquela meta nos outros meses, né? Então, são diversos fatos aí que são interessantes. Mas um fenômeno muito comum, que principalmente em equipes de vendas, né, e que as pessoas ficam imaginando, geralmente colocando a culpa no vendedor, é por que lá no dia 27 do mês, por exemplo, a meta está em 50%, e de repente no dia 28, 29, 30 os vendedores vão lá e vendem tudo que tem para vender, né? Porque o vendedor deixa tudo para a última hora, né? Ele é acomodado, o brasileiro é assim, né? Mas será que a culpa, de novo, é das pessoas ou será que a culpa é das empresas que não estabelecem meta de uma forma efetiva, né? Existe um estudo, veja, o estudo já tem 90 anos e até hoje as empresas não aprenderam a aplicar ele. Chama Teoria da Meta Gradativa, que foi desenvolvida por um professor da Universidade de Chicago chamado Clark Hull. E ele descobriu que quanto mais perto eu estou de alcançar a minha meta, mais rápido eu ando, mais rápido eu acelero, né? Agora, se uma empresa estabelece uma meta mensal, o vendedor ele só entende que o mês está terminando, né, que ele está chegando próximo lá da linha de chegada dele no dia 28 do mês. Então, obviamente, a teoria da meta gradativa vai fazer com que eu ande mais rápido no dia 28, 29, 30, 31 do mês, né? E aí eu acumulo tudo aquilo ali para o final. E geralmente surgem problemas aí quando eu deixo tudo para a última hora. Quando uma empresa entende que existe um processo de aceleramento quando eu estou chegando perto da minha linha de chegada, em vez de estabelecer uma meta mensal, ela estabelece uma meta que é semanal, lá na quarta-feira está todo mundo acelerando. Quarta, quinta e sexta tem aquele aceleramento de vendas. Fechou a meta semanal. Legal, a próxima semana tem uma nova meta, né? E isso faz com que toda semana existe um aceleramento, né, uma performance melhor e a gente não corre o risco de deixar tudo lá para o final do mês, quando muitas vezes as coisas não acontecem, né? Então, tudo existe uma ciência melhor para a gente tomar uma decisão. Esse processo a pessoa tem que ter consciência na questão da meta, no ambiente onde ela está, no tempo onde ela está, né, e o que ela está fazendo ali, para onde as coisas caminham. Exato. Né? Esse plano de consciência é que me parece o problema Exato. O objetivo a ser atingido pelo empregador. Exato, até porque muitas empresas, né, na questão de onde eu estou na meta, né, elas controlam de uma forma que não é efetiva também. Elas informam para as pessoas quanto está faltando para eu bater a meta, né? E o que a ciência nos mostra que é mais efetivo é eu falar quanto da meta já foi atingida. Isso é o que causa o aceleramento, né? Não quanto falta, né?
Então, até isso, a forma de eu me situar onde eu estou na meta, existe uma ciência para eu fazer de uma forma mais legal. Bacana. E isso tudo está explorado no livro aqui. Tudo explorado, né? São 9 capítulos aí onde a gente fala sobre como remunerar as pessoas de uma forma certa, como estabelecer metas, quais tipos de prêmios são efetivos, né? Se eu devo usar ranking de vendas ou não, como que eu crio um ambiente de trabalho gostoso, né? Onde todas as pessoas possam ser vencedoras e diversos outros assuntos que são pertinentes. E você, além do livro, lógico, eu vi aqui que você está fazendo treinamento também, capacitação. Isso. É fundamental nesses processos. Sem dúvida alguma, né? Eu dou consultorias, né, para empresas, dou palestras, né, dou treinamento para equipes de vendas, né? Eu atuo em outras áreas também, como liderança, como marketing, né, na própria área operacional do vendedor, né? Como que eu negocio melhor, todas as técnicas de vendas e de negociação, tudo isso eu trabalho através de uma ciência, né? Todo o meu trabalho é baseado em ciência, então eu não posso colocar o meu cliente em risco, falando para ele me pagar para eu usar uma estratégia que eu acho que dá certo, né? Isso ele está jogando dinheiro fora, né? Eu vou lá implementar na empresa dele ou treinar a equipe dele com técnicas que são baseadas numa comprovação científica. Legal. Então está aqui a incrível ciência das vendas pela editora Líder, Luiz Gaziri. Parabéns. Muito obrigado por ter aceito o convite para vir aqui. Foi um prazer grande conversar com você. Vamos ver se as pessoas que assistiram o programa aproveitam no mês de dezembro as tuas... E a aquisição do livro está na internet ou nas bancas? Tem na internet, tem nas livrarias também de todo o Brasil, né? Tem no site da editora Líder, também diretamente ali da fonte, né? O site da editora Líder também tem para vender, mas os interessados vão conseguir facilmente. Legal, muitíssimo obrigado a você e vocês que estiveram conosco até agora. Muito obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter. E no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais o Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos vocês.